último dia 24, o Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, publicou uma resolução que revoga uma outra anterior que interrompia os prazos de alguns procedimentos do Sistema Nacional de Trânsito. Essa nova regra passa a valer a partir do dia 1º de dezembro e entre os serviços que voltarão a ter datas para serem executados estão renovação de CNH, transferência de veículos e envio de notificações de autuação. O CONTRAN procurou estabelecer regras que permitam a retomada dos serviços de modo a causar o menor transtorno ao cidadão e a capacidade de atendimento por parte dos órgãos de trânsito. Para isso, cada procedimento terá regras próprias. No caso das emissões de notificações, então você, condutor, que cometeu alguma infração do dia 19 de fevereiro de 2020 até o dia 30 de novembro de 2020, você terá um calendário aí para ser seguido com relação à emissão das notificações. Então, o órgão de trânsito vai seguir a regra. As infrações cometidas em fevereiro e março de 2020, o órgão vai enviar para você a notificação a partir do dia 1º de janeiro. Aquelas infrações cometidas no mês de abril de 2020 serão enviadas em fevereiro de 2021 e assim sucessivamente. Até o mês, então, o último mês, as infrações cometidas em novembro de 2020 serão enviadas pelos órgãos autuadores no mês de setembro de 2021. Aquelas notificações que já foram expedidas, que você já recebeu em casa o aviso, porque alguns órgãos já estavam expedindo, tinha alguns correios funcionando, então é possível que você tenha recebido em casa uma notificação de autuação. Os prazos para apresentação de defesa prévia e de indicação do condutor infrator que estavam ali, eles foram todos alterados e prorrogados para 31 de janeiro de 2020. Então não valem aqueles prazos que estão na notificação. Siga o prazo de 31 de janeiro de 2021 para você apresentar a defesa da autuação, caso não tenha sido você quem cometeu aquela infração, indicar qual foi o condutor. Então compareça ao órgão autuador, seja o DETRAN, seja a PRF, seja o DENIT, seja o DR do seu estado, seja o órgão municipal. Vá até lá, você tem até 31 de janeiro para apresentar essa defesa. No caso de situações relacionadas à CNH e à transferência e compra de veículos, os prazos são outros. No caso da sua CNH que venceu em 2020, toda ela será prorrogada para 2021. Então, respeite o calendário de validade da sua CNH. Se ela venceu em janeiro de 2020, você tem até o dia 31 de janeiro de 2021 para renovar. Se venceu em fevereiro de 2020, até o dia 28 de fevereiro de 2021. E assim sucessivamente. Então, e por último, aquela CNH que foi vencer agora, em dezembro de 2020, você terá até 31 de dezembro de 2021 para renovar. Se você adquiriu um veículo do dia 20 de março de 2020 até 30 de novembro de 2020, então você já começa a ter um prazo de 30 dias para renovar, para transferir esse veículo, contado a partir do dia 1º de dezembro. Então a regra geral é, até o dia 30 de dezembro, todos os veículos adquiridos, comprados em 2020, deverão ser transferidos nesse período. Excepcionalmente, o DETRAN do seu estado pode estabelecer um cronograma diferenciado para a transferência. Então, fique atento às informações do DETRAN do seu estado, qual vai ser o prazo para a transferência do veículo adquirido no ano de 2020. Os veículos novos também sofreram alteração. Então, se você comprou um veículo 0 km no ano de 2020, então você terá até o dia 31 de janeiro de 2021 para fazer o registro, o licenciamento e o emplacamento desse veículo, caso ainda não tenha realizado. Em relação ao IPVA e licenciamento de veículos, os prazos foram determinados por cada estado. Sendo assim, é importante ficar atento ao calendário e às informações junto aos órgãos de trânsito de cada região. Alguns estados no Brasil ampliaram o cronograma, o calendário de vencimento do IPVA e do licenciamento do seu veículo. Então, caso o seu estado tenha prorrogado essa data para 2021, por exemplo, você deve seguir essas datas, esse calendário que foi informado. O DENATRAN, como órgão nacional
do Sistema Nacional de Trânsito fará a divulgação de todos os calendários excepcionais que cada órgão tem estabelecido. Então, para fins de fiscalização, vale a regra do estado em que seu veículo está registrado. Vale lembrar que todos os órgãos que integram o Sistema Nacional de Trânsito, seja em âmbito nacional, estadual ou municipal, devem divulgar as informações referentes a prazos e procedimentos por meio dos canais de comunicação.